Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ler mais uma vez. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Peço a todos os irmãos que levantem a sua palavra para nós fazer um momento de oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fala em nosso coração, meu Deus. Que através desta palavra, que vidas venham ser edificadas. Que através desta palavra, que almas venham ser alcançadas. Que o Senhor possa falar em cada coração pela tua misericórdia. E que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Peço que todos se assentem e batem palma para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Através desta palavra, meus irmãos, o Senhor, Ele fala a respeito de Isaías. Isaías, ele foi um profeta de Deus, um dos maiores profetas do Senhor da Bíblia Sagrada. Isaías, ele era filho de Amós, foi um profeta ali no reino ali de Israel. Isaías, ele é considerado como um profeta messiânico por causa que em seu livro tem muitas profecias relacionadas ao Messias, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O chamado de Isaías era para ser pregoeiro da palavra de Deus, era para ser profeta do Senhor. E sabemos que um profeta de Deus, ele não fala aquilo que está no seu coração, o que ele quer falar, mas um verdadeiro profeta de Deus e pregador da palavra, ele vai falar aquilo que o Senhor coloca em seu coração e manda ele dizer. Então Isaías, ele foi chamado pelo Senhor, enviado por Deus, para estar profetizando contra uma nação que estava se rebelando contra o Senhor. A nação de Israel tinha traído a Deus, se rebelado contra o Pai, para começar a idolatrar a ídolos, para queimar incenso a outros deuses. E isso é totalmente desagradável ao Senhor, porque Deus, ele aborrece e abomina a idolatria de todas as formas. Então aqui, conforme o contexto da palavra do Senhor, no capítulo 6, no versículo 1 fala que Isaías, ele teve essa visão da parte do Senhor, foi no ano que morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei de Jerusalém. E ele foi um rei que teve um reinado próspero e forte. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele não estava corrompido até um determinado momento. O rei Uzias, ele acabou se corrompendo porque ele se exaltou em seu coração, ele se exaltou no seu coração por causa da força do teu reino. E aí ele se corrompeu. E mais para frente ele acabou pegando lepra por ter pecado contra o Senhor. Então, o que eu quero dizer é que o rei Uzias, ele poderia estar morto, mas o verdadeiro Deus, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, estava vivo. E Isaías, ele teve essa visão. E ele via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. O trono do rei Uzias, ele era terreno, mas o trono de Deus está lá no céu. E aqui, através dessa palavra, ele fala que é um trono alto e sublime. Só de falar que é um trono alto, nós já dá para perceber a grandeza do Deus que ele estava vendo. Ele poderia contemplar ali a majestade, a soberania e o poder do Deus Todo-Poderoso. E fala que o seu séquito enchia o templo. Historiadores falam que este séquito está relacionado à orla das vestes de Deus, que enchia todo aquele templo. Só que isso significa que não dava para ele contemplar toda a grandeza e tamanho de Deus, porque ninguém tem essa capacidade, nenhum homem mortal tem a capacidade de contemplar a grandeza e a santidade do Deus Todo-Poderoso. Então isso servia como uma barreira. E no versículo 2 ele fala dos serafins, que os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. 2 eles tinham para voar, 2 eles tinham para tampar os seus rostos, e 2 eles tinham para cobrir os seus pés.
E eles faziam isso porque eles estavam diante da presença de Deus. E estar diante da presença de Deus requer de nós a reverência e o temor. E é isso que eles tinham diante de Deus. E isso pode ser comprovado a nós no versículo 3. Que eles clamavam um para os outros, dizendo que Deus era santo. Dizendo que Deus era santo, santo, santo. Porque Ele era o Senhor dos exércitos e toda a terra estava cheia da sua glória. Isso aqui comprovava a santidade de Deus. Comprovava que Deus é um Deus muito santo. E nos dias de hoje nós vemos, nós se reunimos no templo, e nós muitas das vezes vemos pessoas que não têm essa reverência, esse temor diante do Senhor. Porque a casa de Deus, ela foi chamada casa de oração, casa onde tem que haver temor. Então, na igreja, nós não devemos estar conversando com o irmão, nós não devemos estar mexendo no celular, nós devemos ter total reverência e temor ao Senhor, porque eles estavam diante da presença de Deus e eles estavam adorando, exaltando ao nome do Senhor, a santidade de Deus. E aqui nós vemos com clareza a reverência que eles tinham. Então nós podemos pegar como exemplo a reverência e o temor que os serafins, que os anjos do Senhor têm diante de Deus, e pegar como exemplo para nós, para que nós estamos aqui dentro da igreja, venhamos estar com o nosso pensamento só ligado em Deus, em santo temor e reverência ao Deus Todo-Poderoso. No versículo 4, fala que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo, ou seja, fumaça. Nós vemos que quando a presença de Deus se faz presente, toda a estrutura ela se abala, estremece, porque Deus, Ele é um Deus grandioso. Nós vemos este exemplo lá quando o monte fumegou com a presença de Deus. E onde a presença de Deus está, o glória a Deus sempre está presente. O aleluia também sempre está presente. Porque a presença de Deus não nos deixa calado. A presença de Deus nos deixa ali sempre glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus também vem aqui falar para nós no versículo 5. E nos diz da seguinte forma: então disse eu, ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías, ele teve essa visão, e era necessário ele ter essa visão na presença de Deus, para que ele fosse chamado pelo Senhor e enviado por Deus. Nós vemos aqui que Isaías, ele disse que, ai de mim que vou perecendo. Isaías, ele estava vivendo em um pecado, que era os seus lábios eram impuros. E isso faz com que ele viesse perecer, porque nós sabemos, a própria palavra diz, em Salmos capítulo 1, que o caminho dos ímpios perecerá. Então, se nós estamos vivendo na prática do pecado, da iniquidade, nós vamos perecer, porque o salário do pecado, ele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então era necessário que Isaías tivesse essa visão, para que ele pudesse enxergar o seu próprio pecado. Ele estava diante de um Deus que é luz. O nosso Deus, ele é luz e não trevas. E onde tem a luz de Deus, as trevas não prevalecem. Então ele pôde contemplar o seu próprio pecado, a sua própria iniquidade, ali diante daquela visão. Então Isaías, ele se humilhou perante o Senhor. Ele se humilhou perante a presença de Deus. Ele poderia ter se considerado melhor do que todo mundo, porque ele contemplou o próprio Deus. Muitas das vezes, Deus permite que aconteçam coisas na nossa vida para que nós venhamos despertar e abrir os nossos olhos, para que nós venhamos viver o nosso chamado. Então era necessário ele ter esta visão, porque ele deveria, pedir perdão pelos seus pecados ao Senhor. E sabemos que Deus não poderia usar Isaías com ele tendo lábios impuros. Porque como que ele ia falar de um Deus que é bom, de um Deus que é grande e santo, se ele tinha lábios impuros? Então não tem como Deus também nos usar em sua presença para pregar a sua palavra, ou até mesmo para louvar o nome dele, se nós temos lábios impuros. Porque a Bíblia também fala que honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Então pode ser que ali o coração de Isaías estava um pouco afastado da presença de Deus, porque nós sabemos que a boca fala do que o coração está cheio.
Se o meu coração está cheio de coisas do mundo, eu só vou falar das coisas do mundo. Se o meu coração está sujo e imundo, eu só vou ficar fofocando, falando mal da vida do próximo. Se os meus lábios estão impuros, eu vou falar das coisas deste mundo, dessa vida. Eu vou ficar falando gírias, palavrões, coisas que não é do agrado do Senhor. Então era necessário tudo isso acontecer. Então nós vemos que no versículo 6, fala que um dos serafins voou para ele, até Isaías, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi purificado. Então nós podemos pegar essa brasa viva, que foi tocada na boca de Isaías, e se comparar com o propósito de Jesus Cristo ali naquela cruz, porque o Senhor Jesus, ele morreu para nos dar a vida. O Senhor Jesus, ele morreu para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. E foi o que aconteceu aqui com o próprio Isaías. O pecado dele foi perdoado, ele foi purificado, e ali ele já estava, digamos que capacitado para fazer a obra do Senhor, para ser enviado por Deus para cumprir o seu chamado de profeta do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, através desta palavra, eu quero dizer a você que o Senhor, ele quer perdoar os seus pecados também. Pode ser que você tenha cometido algum pecado e está, sei lá, nervoso, triste por causa disso, achando que não vai ter perdão, que o Senhor não vai ter misericórdia. Não importa o pecado que você tenha cometido, se você dobrar os seus joelhos e confessar ao Senhor, Ele vai perdoar os seus pecados e te purificar de toda a injustiça. Então, porque a gente não pode encobrir os nossos pecados, as nossas iniquidades. Nós não podemos esconder os nossos pecados do Senhor, porque Ele quer nos perdoar. Deus, Ele não fecha suas mãos para não salvar ninguém, porque Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não quer que a gente pereça. Ele quer que nós venhamos nos arrepender para ter a vida eterna. Então, em Provérbios capítulo 28, versículo 13, nos diz assim que se a gente confessar o nosso pecado e deixar o mau caminho, deixar a iniquidade, nós vamos alcançar a misericórdia. Então Isaías, ele alcançou a misericórdia do Senhor, porque ele teve o verdadeiro arrependimento diante da presença de Deus. O verdadeiro arrependimento, não basta apenas nós dobrar os joelhos, chorar e pedir perdão e misericórdia. O verdadeiro arrependimento, que demonstra, é quando há mudança em nossa mente, em nossas atitudes, é quando nós deixamos o nosso pecado e passamos a fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Então Isaías, ele teve a sua iniquidade purificada, o seu pecado ele foi tirado por Deus. O Senhor se compadeceu dele, teve misericórdia. E no versículo que nós lemos aqui, fala assim que depois disto, depois que ele teve esta visão, ele ouviu a voz do Senhor. Era o próprio Deus falando com ele, não era o homem, era o próprio Deus. E Deus, ele fez uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa pergunta que Deus fez a Isaías, não era porque Deus não sabia a quem enviar, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Antes de Deus fazer essa pergunta, ele já sabia a resposta de Isaías. Isaías, ele se colocou à disposição. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E é isso que o Senhor quer nos ouvir. É isso que o Senhor quer ouvir de nós. Ele quer ouvir a nossa disponibilidade, a nossa disposição para fazer a tua obra, para fazer o seu chamado, para que a gente possa viver de acordo com a nossa vocação. Porque o Senhor, Ele não quer que nós venhamos ficar somente em quatro paredes. Ele quer que nós venhamos anunciar um evangelho em todos os cantos, porque Ele falou através do Senhor Jesus em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o Senhor, Ele estava capacitando Isaías através desta visão. Então, como eu já disse, vou repetir outra vez, era necessário ele ter passado por tudo isso. Então, muitas das vezes, o que o Senhor quer para nós, para que nós venhamos viver o nosso chamado, é que nós venhamos se arrependendo das nossas iniquidades,
confessar os nossos pecados, ter um coração puro, lábios impuros, seja para adorar, para louvar o nome do Senhor, seja para pregar a palavra, em qualquer tipo de lugar, seja dentro de um templo, numa praça, no ônibus, dentro da casa, com a família, no serviço, não importa. Nós precisamos estar vivendo em retidão, na presença do Senhor. Então, o tema é sobre o chamado. E sabemos que o chamado, ele não é nada fácil. Quem vive um chamado, ele tem que ter total devoção para ele. Sabemos que o chamado de Isaías não era algo simples, não era algo fácil, porque ele seria um profeta no meio de uma nação que estava vivendo em pecado. Assim como Isaías, o profeta Jeremias, Ezequiel e até o próprio profeta Daniel, eles viviam em uma geração que estava corrompida. Mas o Senhor escolheu eles para pregar o verdadeiro evangelho que é o evangelho do arrependimento. Porque através deste evangelho, através deste tipo de pregação, é que as almas vão se converter ao Senhor. Porque o evangelho do arrependimento é a verdade da palavra de Deus. E quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta. Era isso que o Senhor queria fazer ali no meio do povo ali de Israel. Ele queria que o povo voltasse para Ele, ao primeiro amor, voltasse a obedecer, a andar em santidade, na presença de Deus, porque o povo tinha se esquecido, o povo estava vivendo no engano, na mentira da idolatria. E Deus queria que eles voltassem, porque o Senhor estava tendo misericórdia deles. O Senhor não queria que eles perecessem ou fossem castigados pelas mãos de Deus, porque nós sabemos que Deus é um Deus que não tem prazer na iniquidade. Muitos acham que pode viver de qualquer forma na presença de Deus, está na presença de Deus e também está de qualquer jeito, mas não é assim, porque Deus, Ele quer que nós venhamos viver uma vida reta, de forma íntegra, na presença dEle. E não é só apenas por fora, naquilo que nós vestimos, mas é por dentro, porque Deus Ele faz a obra primeiro por dentro, para depois fazer por fora. Glória a Deus, aleluia. Então, podem bater palmas em nome de Jesus. Através desta palavra, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero também dizer para os irmãos que o chamado não é para o ímpio. O chamado é para aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. O chamado é para aquele que tem as suas vestes lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Então, pode ser que Deus Ele tenha um chamado para você. Pode ser que você ainda não sirva ao Senhor. Mas pode ser que Ele tenha um chamado. Mas é necessário você ainda aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Sabemos que o chamado, ele exige de nós também a santidade. A santidade de Deus é de corpo, alma e espírito. É em tudo em nossa vida. Não é somente nas vestes, mas também no nosso coração, na nossa maneira de pensar, de falar. E ser santo é ser separado do mundo de iniquidade. Porque o mundo vive em trevas. Só que um servo de Deus que quer viver um chamado, ele não pode viver nas trevas. Ele tem que viver na luz do Senhor. Ele tem que viver na retidão. O que também faz parte do chamado é a obediência a Deus. É a obediência à palavra da verdade. Porque o Senhor, Ele quer que nós guardamos a palavra na tauba do nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ele. Então é necessária a obediência. Nós temos que obedecer a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Obediência à palavra, aos teus mandamentos, sempre guardando, vivendo de acordo com a palavra de Deus. O chamado, ele também envolve a comunhão, a intimidade com o Senhor. Nós temos comunhão e intimidade com Deus quando nós estamos ali no momento de oração na presença de Deus. Mas não é somente orar, porque nós também temos que vigiar. Porque não adianta a gente orar 2, 3, 4 horas por dia e não ter vigilância. Então, a oração ela faz parte do chamado. Porque sem a oração, o servo de Deus, ele não tem como, ele não vai ter uma base. Então, ele pode até mesmo estar pregando a palavra de Deus, não importa o lugar. Ele pode louvar, também não importa o lugar que ele esteja louvando. Só que ele não vai permanecer por muito tempo.
porque é necessário que ele tenha essa intimidade com o Senhor, não somente em oração, mas também no jejum, na leitura da palavra de Deus, sempre conhecendo mais de Deus, porque não tem como nós estar pregando a palavra de Deus se nós nem lemos a palavra dele. Nós precisamos estar meditando todos os dias de nossas vidas. Nós temos que ter amor pela palavra de Deus, nós temos que ter prazer em meditar nas Escrituras Sagradas, para que nós venhamos também ser usados pelas mãos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Então, o chamado ele também envolve a fé e a confiança em Deus. Porque vai ter momentos do chamado que nós vamos passar por adversidades, por problemas, por dificuldades. Isaías ali, ele pregava a verdade, ele pregava contra o pecado do seu povo. Então pode ser que ele ia sofrer calúnias, ia sofrer difamações, perseguições, porque um servo de Deus que prega a verdade, com certeza ele vai ser perseguido pelas pessoas. Até mesmo Jeremias, ele foi perseguido. Queriam matar Jeremias por causa das suas palavras que ele dizia ao povo. Porque o povo achava que eram palavras muito duras, que não tinha nada a ver. Porque naquela época tinha profetas que profetizavam que ia ter paz, que não ia ter espada, que não ia ter fome para o povo. Mas Jeremias estava sendo usado pelo Senhor para pregar o contrário, que haveria juízo contra o pecado. Então, é necessário ter a fé e a confiança em Deus, porque vai ter momentos também que você vai pensar em desistir. Só que se você tem a sua fé alicerçada em Jesus, você não vai desistir do seu chamado, você vai permanecer no seu chamado. Basta confiar em Deus também, porque a palavra de Deus também diz que quem confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, se você tem um chamado de Deus em sua vida, confia em Deus, coloque a sua confiança somente no Senhor, que Ele vai te ajudar. Ele vai segurar em tuas mãos e com certeza Ele vai te dar a vitória para você vencer todas as dificuldades diante do seu chamado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não desista do seu chamado, permaneça firme, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja dolorido, mesmo que você esteja fraco, sem forças. Dobre os seus joelhos, o Senhor é o teu socorro, o teu refúgio nas horas de tribulações, durante o seu chamado, durante a sua caminhada com Cristo, sendo servo e serva do Senhor. Deus, Ele quer te dar o socorro, o refúgio. Ele quer te ajudar, Ele quer te dar forças e te dar graça para você permanecer sempre firme. Então permaneça firme, porque aquele que for fiel até o fim, ele receberá a coroa da vida eterna. E meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra que eu venho trazer a todos nesta noite, que Deus possa abençoar a cada um, que Deus possa abençoar a todos da live também, em nome de Jesus Cristo, e glorifiquem ao nome do Senhor, porque toda a glória é de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aquele que ainda não aceitou a Jesus Cristo, aceite, porque eu creio que aqui nesta noite, tem pessoas que ainda não aceitaram ao Senhor, e até mesmo em sua casa, mas o Senhor, Ele quer te salvar, Ele quer te usar, Ele quer um dia te colocar neste altar, lá fora, nas praças, nas comunidades, para você pregar a palavra de Deus, para ganhar almas para o Senhor. Então aceite a Jesus Cristo, porque somente Ele pode te dar a salvação. Ele quer te tirar das trevas e te trazer para a luz. Você não vai ter paz longe da presença do Senhor. A própria palavra diz que os ímpios não têm paz. A paz é um fruto do Espírito Santo. E você só vai ter essa verdadeira paz de Deus quando você aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Não é somente como Salvador, mas também como Senhor, porque você tem que renunciar a si mesmo. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que também faz parte, é que para viver o chamado você tem que renunciar a si mesmo, para seguir a Jesus. Os discípulos, eles tinham que fazer isso, eles tinham que renunciar à sua própria vontade e o seu próprio ego, para seguir a Jesus Cristo. E o Senhor fez deles grandes servos do Senhor, grandes pregadores
da palavra, na qual eles ganharam muitas almas. Então, aceite a Jesus enquanto você tem tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã ele pertence a Deus, e todos nós sabemos que Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja, e só está apenas no começo do princípio das dores, e logo ele voltará para buscar o seu povo, que é somente os lavados e os remidos pelo teu sangue. Então, aceite a Jesus, e você que já está na presença de Deus, permaneça firme nos caminhos do Senhor, não desista, seja fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Peço a todos que fiquem de pé para que nós venhamos fazer uma oração, para nós já estar passando para o diácono Antônio Marcos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu apresento em Tuas mãos todas as almas que esteve aqui, meu Deus, recebendo esta palavra. Meu Deus e meu Pai, que esta palavra venha edificar, tenha edificado a cada coração, que o Senhor possa continuar falando em cada coração, meu Deus, cada vez mais através da Tua palavra, que a Tua palavra venha transformar vidas, que a Tua palavra, Senhor meu Deus, venha, meu Pai, salvar almas, fazer com que vidas venham vir para a presença do Senhor. Meu Deus, meu Pai, venha abençoar a cada jovem que se faz aqui presente. Eu não conheço, meu Deus, a necessidade deles, não sei o que eles estão passando, Senhor meu Pai, mas que o Senhor possa ajudá-los a permanecer firme na presença do Senhor, que o Senhor possa dar forças e graça para que eles venham permanecer de pé, meu Deus. Ajude eles no chamado que eles têm na obra do Senhor, meu Pai. Ajude eles em todos os momentos, segurando nas mãos de cada um e dando a grande vitória, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, visite também os nossos irmãos internautas, meu Deus. Fortalece eles mais e mais na Tua presença. Repreende todo o mal, Senhor meu Deus, que luta contra esta vida. Repreende, Senhor meu Deus, todo o mal que luta contra este jovem, contra esta jovem, Senhor da glória, que quer fazer com que eles venham desistir, mas que o Senhor possa segurar nas mãos de cada um, para que eles venham se manter de pé e para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor meu Deus, se tem pessoas aqui presentes nesta noite que precisam de um milagre das Tuas mãos, que o Senhor possa entregar, Senhor meu Deus, abençoando, dando a grande vitória e operando o grande milagre, que o Senhor venha trazer resposta para a oração dos Teus servos e das Tuas servas. Se tem pessoas também, Senhor meu Deus, que precisa de uma cura, de um milagre das mãos do Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem todo o poder, porque o Senhor é o médico dos médicos. Coloque, meu Deus, as Tuas mãos sobre a enfermidade desta pessoa, coloque as Tuas mãos, a sua enfermidade. Coloque as suas mãos, meu Deus, sobre a enfermidade desta alma, Senhor, meu Deus. Repreende em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, opera o grande milagre. Somente o Senhor pode fazer a grande obra, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, graças nós te damos, meu Pai, por este momento de alimento da Tua palavra. Nos ajude a permanecer firme. Nos ajude a meditar, a ler mais a Sua palavra. Não somente meditar, mas também praticar. Em nome de Jesus Cristo, seja conosco, Senhor, meu Pai, e dê a grande vitória em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Desde já eu agradeço a oportunidade primeiramente a Deus e também ao pastor Antônio Marcos, que me concedeu essa oportunidade de estar aqui presente. Que Deus abençoe a igreja e o povo de Deus, e batem palmas para o Senhor Jesus e receba o servo do Senhor. Mais alegre as palmas para Jesus, meus irmãos. Aleluia. É maravilhosa a palavra. Eu dei uma responsabilidade muito grande para ele, irmãos. Há 15 dias atrás eu falei para ele assim, ele nunca pregou aqui. Falei, Mateus, se prepara que você vai pregar. Aí dei a data. Falei para ele, né? Alguns até dizem, mas você está dando uma responsabilidade grande. Eu falei, mas a gente dá responsabilidade dando oportunidade. E quem vai sair daqui que Deus falou com você? Levanta a mão. Então vocês orem pela nossa juventude, irmãos, pelos nossos homens, porque eles são o futuro de amanhã. Eu estou aqui hoje porque alguém deu oportunidade para mim, quando eu era muito jovem na igreja. Ele estava pregando aqui, eu estava lembrando o dia que eu preguei aqui na sede. A primeira vez que eu preguei aqui nesse templo foi dia 31 de outubro
de 1991. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu preguei. E eu vendo o Mateus pregar, eu acho que eu tinha a idade dele. Quantos anos você tem, Mateus? Não, um pouquinho mais novo só, era mais novo. Então a gente vê isso, fica feliz e tem a certeza que Deus ele tem um chamado. E esse chamado vem através de arrependimento. E Deus ele mostra algo na nossa vida porque Ele quer nos transformar. Vamos orar pelos irmãos internautas, vamos orar. Deus abençoe irmãos internautas. Lembrando que os cultos são todos os dias, 8 da manhã, 11 da manhã, 14 e 19 horas. Lembrando que no próximo sábado é a nossa Santa Ceia, hein? Pastor Divino Américo no próximo sábado. A nossa Santa Ceia. Levanta as mãos, levanta as mãos, levanta as mãos. Vamos orar pelos irmãos internautas. Vamos agradecer a vida deles. Não vai embora que nós estamos fazendo a oração da fé ainda aqui. Levanta as mãos, comece dando glória, glória, glória a Deus. Amado Deus e eterno Pai que estás no céu, eu te louvo por este culto, eu te louvo por esta oportunidade, eu te louvo pelos louvores, eu te louvo pela palavra, eu te louvo por aqueles que te aceitaram, os irmãos internautas que entregaram a sua vida a ti. Eu te louvo, Pai, aqueles que assumiram um compromisso de endireitar